dia, como estão vocês? Todos em paz? Vamos para a nossa aula de hoje de português. Módulo 13, inicia na página 25. Nosso assunto de hoje é aposto. Vamos estudar aposto e vocativo. Primeiro, para não embolar a cabeça de vocês, só aposto, certo? Termo da oração que esclarece ou explica o termo que o antecede. Antecede é o que vem antes. Geralmente, entre o aposto e o termo a que ele se refere, há uma pausa. Geralmente, mas não é sempre, viu, gente? Marcada na escrita por vírgulas, dois pontos, travessões ou parênteses. Vamos ver aqui, aposto explicativo. Vamos entender passo a passo. Empregado para esclarecer e detalhar um termo apresentado anteriormente. Então, ele vem para complementar. Mas se o aposto é assim, na grande maioria, se a gente tirar ele, a frase não vai ficar tão perdida, na maioria das vezes. O explicativo não é o caso, ele realmente é importante. É aquele que especifica ou individualiza um termo genérico, no caso substantivo. Normalmente não há pausa. Lembra que eu falei que nem sempre há uma pausa? Como seria essa pausa? Vírgula, dois pontos, travessões ou parêntese. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. E o termo especifica, entre o aposto especificativo e o termo a que ele se refere. Vamos aqui a um exemplo. O projeto Educação para Todos propõe a democratização do ensino. Esse termo aqui, o projeto Educação para Todos, é um aposto especificativo, porque ele está dizendo qual tipo de ensino. Propõe a democratização do ensino. Que ensino? Como assim? O projeto é para que todos tenham acesso à educação. Então, ele especifica o tipo de ensino, certo? Então, todo esse termo aqui, o projeto Educação para Todos, é um aposto especificativo. Ele está especificando, está dizendo exatamente qual é o tipo do ensino. Resumitivo. Já vem da palavra resumo. Você vai usar uma palavra ou um termo para resumir algo. É empregado na frase para resumir termos apresentados anteriormente, para que ele não fique repetitivo. Segurança pública, políticas sociais e acesso à educação e à informação, tudo são fatores essenciais para a minimização da desigualdade social. Essa palavra tudo, ela se refere aqui à segurança pública, a políticas sociais, acesso à educação e informação. Para não ter que repetir todas essas palavras, foi trocado pela palavra tudo. Foi resumido com a palavra tudo. Então, esse tudo é o aposto resumitivo. Enumerativo é o que nós mais conhecemos. É aquele que apresenta de maneira gradativa termos que compõem uma ideia. Exemplo: todos naquela escola estavam interessados em novos conhecimentos. Aí tem dois pontos: funcionários, professores, pais e alunos. Então, o que foi enumerado aqui é o aposto enumerativo. Poderia dizer aquela velha frase que a gente usa quando vai falar de dois pontos. Fui à feira e comprei, dois pontos, banana, laranja, manga. Então, quando eu começo ali a enumerar tudo que eu fiz, ou pessoas, ou o que eu fiz, o que eu comprei, essa enumeração é o aposto enumerativo. Função sintática do aposto. Primeiro temos que nos lembrar o que é uma função sintática. Lembre da função morfológica, que é a análise morfológica, que é quando vamos ver a posição da palavra em relação à classe gramatical. Aí eu digo banana. Banana é o quê? É um substantivo. É o quê? É um verbo. Então, essas são as classes gramaticais de cada palavra. Na função sintática, que é uma análise sintática, vamos ver a posição daquela palavra no contexto da frase, certo? A frase é: a desigualdade, aí tem travessão, falta de equilíbrio, outro travessão, ainda é comum no cenário brasileiro. Esse termo aqui, falta de equilíbrio, que está entre os travessões, ele tem a mesma função sintática de desigualdade. O que é uma desigualdade? Algo que não está igual, que está diferenciado. O que é uma coisa desequilibrada, com falta de equilíbrio? Algo que também não está igual, está desequilibrado. Então, o aposto falta de equilíbrio, ele tem a mesma função
sintática do termo a desigualdade, que é o sujeito, certo? Então, nesse caso aqui, ele vai sempre assumir a função de sujeito. O sábio aproveita as oportunidades, aí 2 pontos, acesso à educação e informação. Nesse caso aqui, ele está tendo a função sintática de objeto direto. Qual é o verbo? Acesso. Já sabemos que o que vem depois do verbo é o complemento verbal, que pode ser objeto direto ou objeto indireto. Aqui, logo depois do verbo, tem uma A. Aqui não é preposição. Então, aí é um objeto direto. Isso aí é um assunto que a gente dá desde o 7º ano, né? Objeto direto, quando o complemento verbal vem, a primeira palavra não tem preposição. Objeto indireto é quando inicia o complemento verbal com preposição. Diferença entre aposto e adjunta de nominal. Aí vem aquela pergunta, o que é uma adjunta de nominal? Que estudamos no 7º ano. Adjunta de nominal já está dizendo, adjunto quer dizer junto, do adnominal do nome. Que nome? Substantivo. Então, a adjunta de nominal, ele vem sempre perto do substantivo e ele vai caracterizar esse substantivo. Geralmente é um adjetivo. É importante não confundir o aposto especificativo, que não possui vírgulas, com a adjunta de nominal. Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais claro. Para diferenciá-los, lembre-se de que o aposto sempre apresenta valor substantivo, ao passo que o adjunto, ele tem sempre um valor de adjetivo. Na cidade de Curitiba faz muito frio. Pronto, vamos entender aqui. Cidade é o substantivo, não é isso? De Curitiba é o aposto, porque ele tem a mesma função de cidade. Cidade e de Curitiba também é uma cidade. Então, de Curitiba aqui, ele é um aposto, que ele tem o mesmo significado de cidade, que é o objetivo, o objeto. O inverno de Curitiba dura muitos meses. Esse de Curitiba, gente, já não pode ser classificado como sujeito, porque inverno e Curitiba não são a mesma coisa. Cidade e Curitiba são a mesma coisa, mas inverno e Curitiba não são. E esse de Curitiba pode ser trocado por curitibano, que é um adjetivo. Então, se eu posso trocar o de Curitiba para o inverno de Curitiba para o inverno curitibano, esse de Curitiba aqui é adjunto adnominal. Vou repetir aqui. Na cidade de Curitiba faz muito frio. Cidade é um nome que dá a um local. De Curitiba é esse local. Então, cidade e Curitiba são a mesma coisa. Então, aqui de Curitiba é um aposto. O inverno de Curitiba dura muitos meses. Inverno e de Curitiba não são a mesma coisa. Certo? Inverno é a estação do ano, de Curitiba é uma cidade. Então, esse de Curitiba aqui de baixo não vai ser aposto, vai ser adjetivo. Até porque eu não posso falar na cidade de Curitibana. Faz muito frio, não cabe muito bem. Mas o inverno curitibano dura muitos meses, tem a ver. Então, esse de Curitiba eu posso trocar pelo adjetivo curitibano. Então, nesse caso aqui, uma adjunta de nominal. Não precisam morrer, se desesperar, porque eu não vou cobrar adjunta de nominal, já que foi um assunto do 7º ano, certo? É só para reforçar. Eu vou cobrar aposto e vocativo. Páginas 25 a 27, data de entrega 5/8, que é na quarta-feira. Envia para o portal FTD ou para o meu e-mail, certo? Beijos, fiquem com Deus e fiquem em paz.